Meus amigos, vamos retornar agora com os comentários, o meu ponto de vista, aquilo que eu encontrei ao longo das pesquisas, da pergunta 520 e 521, que formam a minha famosa colinha, para que eu possa não me perder tanto, como acontece às vezes aí, né? E também convido a todos, ao final das vibrações da Neudes, que possam postar um áudio, um vídeo, escrever e tal, a opinião, o que entenderam, se concordam, não concordam, discordam, têm uma opinião diferente, postar um caso, algum acontecimento com cada um, conhecido, enfim, o espaço é democrático para que cada um possa manifestar o seu entendimento, tá? Não tenham vergonha, gravam um áudio, escrevam uma mensagem. O bacana é que todos pudessem participar, para que pudéssemos trocar essas ideias. E aí, esse é o objetivo do nosso estudo. Podermos debater, ter dúvidas e tal, e formatar uma nova ideia, um novo conceito, né? Como eu digo, cada vez que a gente lê e relê, sempre estamos encontrando alguma coisa diferente que não observamos no estudo anterior. Essa é a beleza do estudo do Livro dos Espíritos. Quando terminarmos, se recomeçarmos, teremos novas ideias, com certeza. Então vamos lá? A pergunta 520 nos fala o seguinte: os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que daqueles que se ligam aos indivíduos? Eu concluí o seguinte: os espíritos protetores, como já falamos, são de natureza elevada. O tamanho espiritual de cada um depende do lugar que ocupa. Pode ser que o anjo da guarda de uma criatura encarnada seja mais elevado do que o protetor de uma cidade ou mesmo de um país. Podemos citar, nesse caso, grandes personalidades como Sócrates, Francisco de Assis, Buda, Allan Kardec e tantos outros, que tinham espíritos protetores de alta elevação moral e espiritual. E era necessário, pois eles acompanhavam espíritos encarnados de elevada evolução moral e espiritual. Isso podemos chamar lei de justiça. Esses grandes vultos, poderíamos dizer na linguagem atual, além de elevados seres, eram formadores de opinião, pois conduziam uma multidão de almas, dentro e fora do corpo físico, como poderiam ser inspirados e dirigidos por espíritos ainda em aprendizado, de uma menor evolução que eles. Né? O guardião de Jesus, ele mesmo dizia, era o próprio Deus, de quem ele recebia ordens para o seu mandato. Aqui já acaba explicando tudo, como eu falei. Jesus, um grande formador de opinião. O seu espírito protetor, o seu mentor, teria que ser mais elevado que ele. Nessa situação, quem o poderia ser? Somente Deus, o seu Criador. Isso aqui já responde, já tira qualquer dúvida, não? Certamente que uma coletividade deve ter um guia altamente elevado, no que se refere ao amor, à conduta, ajuda em alguns casos, como os citados, os grandes vultos que fogem à regra, tá? Nesses casos, os individuais são mais elevados com relação aos que tomam conta de uma comunidade, mas todos, sem exceção, desempenham seu papel de anjo da guarda por amor. É necessário que aprendamos com os guias espirituais essa renúncia, dedicação ao próximo, sem esperar nada por parte do tutelado ou protegido, né? Este ainda está em aprendizado, mas observem, pode ser por instinto ou não. Quando nos livramos de um perigo, qual a primeira reação, qual a primeira frase que falamos? Graças a Deus. Podemos incluir, vamos pensar em incluir aí também? Além do graças a Deus, falar assim, graças a Deus e ao meu anjo da guarda. Por que não? Porque ele está ali ao lado, o tempo todo ao nosso lado, tentando nos conduzir para que nos desviarmos dos caminhos ruins, dos perigos, dos erros. Então ele sempre dá aquela intuidinha. Então quando acontece aquela coisa boa, a gente, nossa, graças a Deus, vamos passar a incluir. Nossa, graças a Deus é o nosso anjo da guarda. Não é bacana? Porque não esqueçamos, né? Esses irmãos de extrema elevação, quando percebem que nós aqui encarnados, eles dão ajuda com pensamentos, emanando boas energias sobre nós,
Quando isso não é suficiente, eles renunciam àquela posição que eles já alçaram e voltam a esse plano, ao plano reencarnatório, ao plano físico, para nos ajudar, para estar mais perto de nós. Que belo, né? Quiçá um dia tenhamos a condição de atingir isso e voltar a esse plano para poder ajudar alguém. Significa que passamos de fase no jogo reencarnatório, não? Nos estudos, nós deparamos com renúncia por parte dos anjos da guarda. Né? E eu sempre falo, o que explica isso? Apenas a lei do amor. Que alguns vivem para os outros, só por amar ao próximo, como o ideal sagrado de fazer com que entendamos a verdade, o amor, e com isso atinjamos a nossa plena evolução. Que belo, não? Os espíritos altamente evoluídos agradecem a Deus por essa oportunidade de servir. Teve uma ocasião que um espírito elevado, numa reunião, pediu que os presentes refletissem sobre a seguinte questão: se Deus tirasse o trabalho dos céus e da terra, férias permanente, como ficariam seus filhos, principalmente os mais elevados? Deu um tempo de reflexão e tal, e aí veio a sua resposta. Devemos agradecer ao Senhor pelo trabalho, e quando esse chegar a mais em nossas portas, devemos recebê-lo com amor, pois ele significa a confiança do soberano em seus filhos. Em tudo existem proteções permanentes, e elas se fundem uma nas outras, na dignidade do amor. Se recebes proteção, sê grato. E se proteges alguém, aumenta a tua gratidão. Quem recebe deve ficar ansioso para doar, e quem doa possa viver no céu da dádiva. Aí ele deu mais um tempinho para todos pensarem e concluiu dizendo o seguinte: todo esse trabalho de Deus se move pelo amor, força divina que emana do seu coração de luz. Lembra-te de que tudo na vida te protege. Faze o mesmo por onde passares, que a vida crescerá mais em teu coração, iluminando a tua consciência. Não precisa comentar mais nada, né? Vamos já para a pergunta seguinte. Certos espíritos, a pergunta 521 nos fala o seguinte: certos espíritos podem ajudar o progresso das artes protegendo os que delas se ocupam? Olha, meus amigos, eu te diria o seguinte: se um espírito tivesse me intuindo para a arte, tadinho dele. Sou péssimo, gente. Canto mal, desenho mal, esculpi, então nem se fala. Deus do céu, se tem um ser no planeta que não nasceu com esse dom, nem de cantar no banheiro, que a coisa é feia, eu diria que se eu cantar, eu brincava nas sessões de obsessão, quer fazer que esses irmãozinhos vão embora logo? Deixa eu começar a cantar. Nem eles suportariam. Brincadeiras à parte, mas eu sou muito ruim nisso. Eu entendi o seguinte: os espíritos superiores são encarregados de auxiliar o progresso onde quer que seja, sempre estando preparado para nos alimentar os bons pensamentos, ideias nobres, para que tenhamos condições de aprender sobre a sabedoria de Deus e o amor que Ele tem pelos seus próprios filhos. Quando falamos de arte, tenhamos a certeza de que elas vieram para que os olhos possam ver e os sentimentos possam sentir mais de perto a presença de Deus. Eu tenho plena certeza disso. Mas não nos preocupemos, independente dos dons das artes, ou de ter ou não, todas as criaturas, graças a Deus, são assistidas pelo seu protetor espiritual, como já vimos anteriormente. No caso da pergunta em questão, aqui fala-se da arte. Quando vemos um belo trabalho de um artista, um pintor, um escultor, um músico, quantas vezes não falamos? Isso é uma obra de Deus, não é verdade? Depois desse estudo, aqui podemos dizer que realmente é verdade, realmente é de Deus, ou com um pouco de pretensão de algum de seus filhos, né?
intuídos totalmente por ele. Que é maravilhoso ver uma escultura, uma pintura, uma bela música, né? Você vê que de uma pedra ali bruta, o artista, com uma ferramenta e o seu talento, esculpiu uma madeira, uma rocha, uma pedra sabão, como aleijadinho, uma tela em branco, conseguiu expressar tão belamente as ideias, né? Capela Sistina, o teto da capela, não tem outra referência de arte tão belas, né? Isso traz uma harmonia para o coração, né? O artista tem assistência dos benfeitores espirituais, ajudando a manifestar o poder de Deus na expressão do belo. Tudo que representa harmonia representa a divindade, a beleza de Deus. Agora, meus amigos, nesse caso, principalmente, não cabe milagres, né? Pois não cabe aos anjos, o anjo guardião mentor, fazer que um homem completamente sem talento para as artes se transforme num artista, né? Diria que, com assistência divina aqui representada pelo mentor, podemos concluir que eles auxiliam quem já conquistou esse dom, né? Não adianta, não vai, aqui o anjo não vai fazer milagre não, viu? Quem já conquistou esse dom, a mostrar com mais perfeição as belezas que a tinta, o pincel, a pauta, uma ferramenta para esculpir, pode transmitir, né? Aqui vejam, mas isso acontece com tudo. Sou um péssimo artista, como já falei. Nada que é ligado à arte está dentro dos meus talentos. Eu diria ainda, viu, que se eu fosse um cantor ou dependesse de cantar para ganhar a vida, eu morreria 3 encarnações seguidas de fome, viu? Porque é feio o negócio. Viu? Mas cada um com a sua aptidão. Eu tenho uma aptidão maior para trabalhar com os números, né? E eu tenho meu anjo da guarda, que me inspira nas minhas tarefas diárias. Isso vale para tudo e para todos. Por isso é importante agradecer sempre o que fazemos. Afinal, no mínimo devemos respeito a quem nos auxilia 24 horas por dia, né? O nosso anjo da guarda e o nosso mentor. Não é? Mas independente disso, de você ter ou não o dom, prestem atenção, mesmo aquelas pessoas que cantam mal, mas mal, que não tem ritmo, não tem nada, mas estão cantarolando o tempo todo, estão assobiando, estão manifestando o quê? O amor, estão manifestando a alegria, estão manifestando aquela felicidade de ter a oportunidade que Deus está dando de mais um dia de vida, né? Podemos dizer que ele está alegre pelos desígnios. Muitas vezes ele não tem nada, nem para se alimentar, mas ele confia em Deus, ele acredita nos desígnios, ele acredita que tudo vai melhorar e tudo tem um propósito, e está lá cantando. É belo isso, repare, quem sempre está cantarolando e está assobiando, está manifestando a vontade de Deus. Tá certo que canta mal, mas, enfim, é aquela alegria que é contagiante. Percebam isso. Quando você está perto de uma pessoa assim, sempre alegre, de bem com a vida, ou mesmo contando uma piada, sendo alegre, brincando com todos, transmitindo que alegria, felicidade. É gostoso isso. É uma manifestação de arte. Também, não deixa de ser. Os espíritos superiores contribuem para o progresso em todas as suas manifestações, sem um lugar determinado. Eles trabalham em todo o universo e em todos os setores, na arte, na ciência, na tecnologia, e aí vai em frente. Como nós sempre falamos, né? Tudo e todos têm a proteção divina. Temos Ismael, que essa semana que se passou aí, o Gino fez uma excelente palestra, nos contou um pouco sobre Ismael. A sua esposa Ângela fez a oração de Ismael. No sábado, a Irani achou um vídeo de como nos manifestarmos a Ismael, né? Uma forma de oração a chegar nele. Muito belo, né? Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, São Sebastião, mais rápido de se pensar, aí do protetor, tudo e todos, a natureza, seres animados, inanimados, o homem, os animais, as florestas, a água, o ar, tudo tem o seu protetor, tudo tem o seu condutor. Ninguém e nada está sem proteção. Deus pensou tão perfeitamente nisso, sabendo que erros podemos cometer, que erros acontecem,
colocou um serzinho chamado anjo da guarda ao nosso lado para nos ajudar permanentemente, 24 horas por dia. Por isso que eu falo, pelo menos devemos ser gratos àqueles que nos acompanham 24 horas por dia, não é verdade? Engraçado que na antiguidade fizeram desses espíritos protetores verdadeiras divindades, por desconhecerem o verdadeiro sentido de ajuda espiritual. Até fácil de aceitar isso, né? Essa atitude, pois as obras da Vinci, Michelangelo, Aleijadinho, Beethoven e tantos outros conseguiram passar sempre uma tranquilidade, uma emoção, um prazer, uma harmonia, uma tranquilidade digna dos deuses, não é verdade? Por que isso? Em função do tempo, eles são mais velhos, por conseguinte, já despertaram para a luz. Seus dons manifestam-se com mais intensidade e sua mente se expressa com mais harmonia. No entanto, somos todos nascidos da mesma fonte de vida, de Deus. Tenhamos a certeza que nossos protetores, anjos, mentores, são espíritos que passaram pelas mesmas dificuldades, tentações, tiveram as mesmas decepções, angústias, provações que passamos hoje. A diferença está na maturidade espiritual que eles já atingiram e que nós, com a graça de Deus, vamos chegar lá. E também lembremos, mesmo os seres que muitas filosofias de vida hoje chamam de Satanás, não tem diferença dos demais, tá? Na sua estrutura original. Há um período na evolução de todas as criaturas, que elas se interessam mais pela desarmonia, pelo caos, pelas brigas, intrigas, guerras, tudo de errado, vamos assim dizer. Eis aí porque são chamados de Satanás, né? Mas jamais esqueçamos, todos sem exceção, são filhos do mesmo Deus. E no amanhã terão condições de terem as mesmas funções dos anjos, tornando-se como eles, por que não? Fazendo e praticando a caridade, o amor ao próximo, amar e ser amado, e ser um grande trabalhador da luz, não é? Deus, sendo amor, não iria criar espíritos para o mal, do modo que alguns chegam a mencionar, né? Ele criou o mal. E desde que eu vi uma palestra de uma senhora que eu não vou lembrar o nome, e que Albert Einstein falava, para mim ficou muito bem claro aquilo. O mal é a ausência momentânea do bem, porque não vai ser permanente isso. Então eu colocaria que é uma ausência momentânea do bem. A coletividade, por isso, a coletividade atrai espíritos de acordo com as suas tendências. Se a coletividade tiver inclinações às más tendências, isso que será mais evidente naquele povo. Muito comum isso nos primórdios, mas o povo, sendo dessa tendência, as suas leis eram de violência. Para conter essa violência, iguais atraem iguais. Isso serve de exemplo para entender tudo que se atrai por semelhança, tá? E por isso que às vezes alguns irmãozinhos que vão proteger lá são menos elevados do que os outros, como na pergunta anterior, né? Poderíamos até simplificar, dizendo que esse é o real motivo pelo qual as religiões se preocupam em, vamos chamar aqui de consertar o homem, para que a coletividade atraia espíritos mais elevados. E nessa sequência, o mundo vai se elevando na escala, para atingir um mundo de regeneração, de harmonia. Não é? E as artes ajudam isso. Quando você pode ver que as grandes manifestações de artes, as grandes obras aconteceram num momento que estava tudo meio que em caos, grandes problemas, muitas perseguições. E ali foi uma forma de se mostrar a beleza de Deus, né? Na mão de alguns predestinados. Então, façam depois uma pesquisa e procurem essas grandes obras e vejam os acontecimentos relativos. O mundo ainda estava gatinhando, podemos assim dizer. Por isso que eu digo, o cristianismo é o molde mais perfeito das reformas dos indivíduos. Quando os homens vierem a esquecer
o principal objetivo dos preceitos de Jesus, ele, o mestre dos mestres, fez reviver sua doutrina de pureza, para fazer relembrar aos mesmos homens a sua mensagem de amor. Esse pensamento aqui eu achei muito oportuno em colocá-lo aqui no nosso estudo, né? Pode parecer que não se encaixa muito, mas faz muito sentido. É como ali, quando a gente vê que a coisa parece que vai degringolar, daqui a pouco tudo volta para o trilho. Demora o tempo certo para cada um, né? Os bons espíritos ficam em minoria da Terra devido ao posicionamento das criaturas. Se a Terra tem mais espíritos, vamos chamar ignorantes encarnados, menos evoluídos, é mais bonito, vai. Ela, por lei de justiça, recebe mais espíritos inferiores, por serem atraídos pelos seus iguais. Porém, não há de esmorecer, porque se tratamos do progresso, que a lei de Deus, por toda parte, ele é Deus se manifestando e é capaz de modificar tudo em crescimento constante. Isso aqui é uma conclusão desse pensamento aqui anterior. Olha, reflete muito o que estamos vivendo no momento. Mas, como tudo, nada dura para sempre, né? E aqui tem um belo lembrete. Com isso, penso que o ponto... Tudo isso aqui foi um belo lembrete, né? Para que, com isso, possamos pensar que o mais difícil do progresso é a nossa reforma íntima. Modificar velhos costumes, hábitos, que muitas vezes está conosco há milênios. O resto é mais fácil, entretanto, penso que a nossa reforma mexe no íntimo de todos nós, encarnados e desencarnados. E a tendência da rejeição surge logo que nos dedicamos a melhorar nossa conduta. Somos até taxados, muitas vezes, de estranhos, né? Quando tentamos fazer aquilo que a nossa intuição, claro, quando estamos com elevados pensamentos, nos pede para fazer, mudar. Um pequeno exemplo, né? Alguém que vê um irmão caído, desmaiado, dormindo, na sarjeta, ou simplesmente, infelizmente, embriagado, o que pensamos quando vemos um irmão ir lá auxiliar? Que doido! Nem sabe quem é. Isso é um ladrão. Não é? A situação que o mundo nos coloca, a gente sempre pensa no pior, né? Nunca pensamos como aquele irmão está evoluído, não? Que sirva aquilo de exemplo para nós, para mim, quando vê um irmão nos passar mais rápido, né? Isso é uma bela reflexão, né? É que quando a gente quer melhorar, parece que somos taxados de doido, maluco, estamos fora da casinha, enfim. Isso ocorre por quê? Porque estão vendo que nós estamos querendo melhorar. Quando alguém está ganhando, alguém está perdendo. Quando esse que está perdendo, muitas vezes quer mudar o jogo, quer virar, né? Então, vamos nós tentar ganhar esse jogo da melhor forma. Tentar não, somos capazes, vamos ganhar com a nossa reforma íntima, a nossa mudança. E quando a gente começar a apreciar o belo dessas artes, tenho certeza, algo já está mudando dentro de nós. Por isso que eu fiz uma mistura aqui dos estudos, para chegar aqui. A nossa reforma íntima passa de nós nos melhorarmos, de nós nos aceitarmos a situação e podemos admirar o belo. O belo nem sempre vai ser uma obra de arte, uma bela escultura, mas uma noite estrelada, uma manhã ensolarada, um pássaro cantando, uma revoada de pássaros. Às vezes eu estou pelo trânsito, passo em algumas ruazinhas, você tem aquelas revoadas de maritaca. Que beleza! É o sinal de Deus, que todos estão ali, todos têm essa condição. Sempre, o pobre e o rico, né, tem acesso a um belo luar, a uma noite estrelada, a um lindo amanhecer. Tá? Isso também é uma obra de Deus, uma escultura perfeita na natureza. Pensemos. E para finalizar, esse item dos anjos não poderia ser sem Miramês. Se queres conhecer a população oculta que vive em uma nação, observa os costumes das criaturas que ali vivem. Assim ocorre com a própria terra. Entretanto, a semente de luz do amor não morre.
e ela cresce. Mas junto dela cresce igualmente o joio, que deverá ser arrancado pela raiz, segundo a promessa do Cristo de Deus. Nos dias atuais, aparentemente, as trevas são dominantes, mas na realidade, elas estão enfraquecendo, dando lugar à luz, que há de iluminar todas as almas. Por hoje é só, meus amigos. Encerramos esse item sobre os anjos. A semana que vem, com a graça de Deus, estaremos todos juntos aqui para iniciar um novo subitem, que são os pressentimentos, aquelas intuições que nós temos, né? Mas vamos deixar para estudar a semana que vem. Eu agradeço essa oportunidade bendita que vocês me deram de adentrar ao lar de cada um. Tenho um imenso prazer de tê-los recebidos em minha casa. Só posso agradecer essa noite de estudos. A oportunidade bendita de estarmos reunidos virtualmente, mas graças a Deus podemos ainda estar reunidos virtualmente. Então eu deixo a todos uma excelente semana, que seja uma semana linda, possamos apreciar essas belezas da natureza, essa arte que Deus nos deu. O sol, a chuva, a noite, as estrelas, a lua, o sol, os pássaros. Esse item de anjo deixa a gente mexido. Eu realmente adorei poder ter estudado essa parte com todos vocês. Então, fiquem com Deus, uma linda semana, um grande beijo no coração de todos. Até a próxima semana, obrigado pela paciência. Tchau, fiquem com Deus.